Paz e graça, amados. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma meditação, desta vez no Antigo Testamento. E nós vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Reis. Nós pensamos em trazer uma palavra dentro da questão profética desta vez. Vocês vão entender o que eu vou dizer por questão profética daqui a um minutinho, tá? Nós vamos abrir a Bíblia em Reis capítulo 13, e nós vamos estar lendo uma passagem do versículo 14 até o 19. Reis 13, 14 ao 19. O título dessa nossa meditação é Como não perder as oportunidades. O que precisamos fazer para não perder as oportunidades? Deus nos dá oportunidades, sempre. Ele é bom, Ele é fiel e Ele é verdadeiro. E Ele dá oportunidades. Até o último minuto da vida de alguém está aberta a oportunidade para a salvação. E todos os dias, com o renovar de cada manhã, nós temos oportunidades dadas por Deus. Oportunidades para vencer, oportunidades de obedecer mais, oportunidades de receber mais da bênção do Senhor, oportunidades de servir ao Senhor, oportunidades de ganhar vidas para Jesus, oportunidades de viver a vida que Deus desejou para nós. Nós temos a cada amanhecer. Mas há pessoas que perdem as oportunidades. Eu acho que quase todos perdem alguma ou outra oportunidade. Há oportunidades que não podem ser perdidas, porque elas vêm uma única vez. Aqui nessa passagem, nós vamos encontrar a história de Eliseu e do rei Jeoás. Vamos ler a passagem bíblica e procurar entender o que é que o Senhor quer nos falar neste momento. E Eliseu estava doente de sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavalheiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse o rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre o arco a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. E disse a Eliseu: atira. E atirou. E disse Eliseu: a flecha do livramento do Senhor e a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu a terra 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes o deverias ter ferido. A deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Feririas os sírios até o consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Esta é a ocasião. Aqui está a visita de um rei a um profeta. E quando o rei vai ao profeta, ele sabe, se ele tem discernimento, ele sabe que ele vai estar dentro de uma atmosfera profética. Há um momento de profecia aqui. Porque está na presença de um profeta. O homem de Deus estava. O homem de Deus estava doente. E o rei resolveu visitá-lo. O rei está muito sensível diante da situação da doença de Eliseu, reconhece
que Eliseu é homem de Deus, por causa da sua palavra, nós sabemos disso, porque ele chama o profeta meu pai, e o profeta é aquele que tem a voz de Deus. O profeta é aquele que traz a voz do Senhor para o povo. É aquele que está colocado entre Deus e o povo, trazendo a voz, a instrução. Porque a profecia, ela é dada para instruir, para exortar e para consolar. A profecia edifica. E é por isso que Deus traz a voz profética. E naquela época, era a época em que Israel estava debaixo de grande perseguição. Então o rei vai visitar o profeta e aqui ele vai cometer uma série de erros. E isso que nós vamos examinar hoje. Quais são os erros? A oportunidade é dada àquele rei para uma vitória estupenda, uma vitória grande, uma vitória completa e total contra os seus inimigos, que na época eram os sírios. E o rei perde essa oportunidade. E a oportunidade é dada através dos atos proféticos feitos por Eliseu. Então Eliseu recebe a visita do rei e diz claramente, nós vamos percorrer a palavra para entender o passo a passo da ação profética aqui. E diz, toma o arco e flecha. Ora, arco e flechas são armas de guerra. Israel estava em guerra. Então o rei naquele momento não se tocou, como nós dizemos, que tinha a ver com uma ação profética ali. E pega o arco e lança o arco. E nós vamos agora entender que o arco, as flechas deveriam ser atiradas. Esta era a ação que estava sendo decretada diante do profeta. E toda ação profética, ela tem uma resposta no reino espiritual. Então, e aquilo que acontece no reino espiritual vai se refletir no reino físico. É por esta razão que a profecia tem que vir para o povo entender e ser instruído e andar nos caminhos do Senhor. O rei Joás só fez o que o profeta mandou, mas não entendeu o que estava acontecendo ali naquele momento. Então, primeira falta que nós encontramos aqui no rei. Ele atira a flecha, como o profeta havia ordenado, mas lhe faltou fé. E o profeta, a primeira flecha que foi atirada, ela foi atirada com todas as instruções dadas pelo profeta. Porque ele diz, abre a janela para o Oriente. Do Oriente viriam os sírios, porque os sírios estavam ao Oriente de Israel. Então ali a indicação já era luta contra aqueles que estão vindo do Oriente, e do Oriente você vai ter a sua vitória. Venham. Então a flecha é liberada, mas com toda uma instrução que é dada. Primeiro, o lugar é dado, é para o Oriente. Depois, o profeta diz assim, que tipo de flecha era aquela? Há uma explicação, então o profeta explicou tudo. Que flecha era aquela? Ela representava o livramento do Senhor. E estava também representando o livramento contra os sírios. Então é dado toda a instrução. É uma flecha, é uma ação profética que indica, que representa o livramento contra os inimigos de Israel. E, portanto, ela precisa ser entendida desta forma. E desta forma, o profeta fala para o rei. Então, há uma segunda parte da ação profética, quando o rei diz, atira na terra. Agora, a direção é dada para a terra. A direção muda do Oriente, mas é dada para a terra. E o rei atira apenas 3 vezes. E aquela atitude do rei trouxe indignação para o profeta. À primeira vista, você não entende também, ou nós não entendemos,
Por que razão o profeta se indigna diante da obediência do rei? Ele foi obediente, mas ele não teve os elementos necessários ali para entender o que estava acontecendo. O que faltou em Jeoás? Primeiro, fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ele, com fé, atiraria todas as flechas que estivesse na aljava. E por essa razão que o profeta diz 5 ou 6 vezes, você deveria ter atirado. Faltou fé. Cada flecha daquela significava vitória para Israel. Ora, o profeta já havia dito, é flecha de livramento. Aquele que entende que a flecha é de livramento, vai lançá-la todas, porque quer o maior número possível de livramento. Era a oportunidade da vitória, e a vitória completa. Faltou ousadia. A palavra de Deus diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas espírito de ousadia. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Espírito de ousadia. Ele não foi ousado. Lhe faltou a fé, lhe faltou a ousadia, lhe faltou discernimento. A palavra de Deus nos fala em Efésios para orar, buscando discernimento, pedindo a Deus que seja iluminado a nossa mente. A palavra de Deus nos fala que um dos frutos do Espírito Santo é discernimento. O rei não teve discernimento da situação, não compreendeu que estava dentro, como nós falamos no início, de uma atmosfera profética e que era necessário ser ousado, ser movido pelo Espírito de Deus, ser movido pelo entendimento que Deus dá para alcançar os planos de Deus para o povo. O rei também não teve visão, lhe faltou visão. E há um trecho que nós estamos fazendo correlação com os versículos do Novo Testamento. E nesta correlação nós vemos Jesus falando ali no dia da ressurreição de Lázaro, quando o Senhor diz assim, se creres verás a glória. É pela fé que a visão é aberta, a visão da glória é aberta. É preciso ter visão para entender o que é que Deus está fazendo, o que é que Deus está agindo, como é que Deus está falando, o que é que Ele está dizendo. É preciso ter visão de Deus. É necessário. O rei perdeu a oportunidade porque não tinha visão de Deus, não tinha visão para alcançar o que estava acontecendo naquele momento. Faltou-lhe também zelo, dedicação pela obra do Senhor, como se não desejasse o máximo da vitória para Israel. E o Senhor diz, servo bom e fiel. Está um trecho escrito em Mateus 25, versículo 21, servo bom e fiel. Ele não conseguiu ser servo bom e fiel. Ele foi pelas limitações. Ele agiu como um homem carnal, como um homem natural, porque lhe faltou discernimento. 1 Coríntios fala que fala da necessidade de se andar no Espírito, porque o homem natural, e este é o problema do rei Jeoás, ele agiu como um homem natural. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o espiritual, ele discerne tudo. Faltou em Jeoás o discernimento espiritual. Ele agiu como um homem natural, apenas obedecendo a ordem no natural. Não entendeu nada do que estava acontecendo naquele momento. Apenas recebeu a repreensão no final do profeta, que ele disse, 5, 6 vezes terias que ferir a terra e aí teria toda a completa vitória com o povo de Israel. Perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade recuperando aquilo que nós falamos aqui, relembrando, porque lhe faltou discernimento, faltou visão, faltou ousadia, faltou fé, faltou dedicação, faltou atenção às palavras que o profeta estava dizendo. Estamos vivendo tempos proféticos.
nada, nunca, em nenhum século, em nenhum momento da história se viu o que nós estamos vendo e vivendo nesses dias de hoje. E nós precisamos entender o que é que Deus está falando. Precisamos de discernimento, precisamos de fé, precisamos de ousadia para não perder as oportunidades que Deus está nos dando. Oportunidades de buscar a sua face, oportunidades de estar em comunhão com Ele, oportunidades de falar do Senhor, oportunidades de ter o zelo pela palavra e pregar o Evangelho, porque chegará até os confins da terra e aí virá o grande dia do Senhor. Este é o momento da tua vitória, este é o momento da nossa vitória, é o momento da vitória da igreja. Precisamos entender, precisamos estar compreendendo todas essas coisas que estão diante dos nossos olhos, que estamos vivenciando, porque nós certamente estamos experimentando algo nunca imaginado antes. E ao mesmo tempo, sabemos pela palavra do Senhor que são tempos proféticos e a vitória é daquele que crê, a vitória é daquele que ousar, a vitória é daquele que guardar a sua visão, a visão do Mestre, a visão do Senhor. Nós temos que buscar isso, buscar o discernimento, buscar a visão do Senhor, a visão da glória, a visão que está trazendo para nós a vitória que o Senhor deseja. Os planos de Deus do seu coração, que estão dentro do seu coração e que são maiores do que os nossos planos, maiores do que os nossos pensamentos, eles são revelados para os profetas, para aqueles que o temem, para aqueles que buscam a sua face. Amados, quero orar por você nesta hora, que esta palavra viva e eficaz alcance o teu coração, em nome de Jesus, e que venha sobre cada um de nós o entendimento, a compreensão. Eu peço luz, Senhor, luz para o nosso entendimento, para que a tua igreja, que é o teu corpo, a plenitude daquele que habita com toda o seu poder e a sua glória. A plenitude é a igreja, que a tua igreja se levante gloriosa sobre a face da terra, em nome de Jesus. E não perca as oportunidades que tu dás a cada dia, em nome de Jesus. Amém.